Senhor Gilmar, informe o nome completo, por favor. Gilmar José da Rocha Júnior. Senhor Gilmar, vamos fazer algumas perguntas. O senhor pode respondê-las ou ficar calado. Querendo ficar calado, é um direito do senhor. Ok. Senhor Gilmar, informa a data de nascimento. 25/12/1996. Nome dos pais. Gilmar José da Rocha e Sebastiana Freire de Paula Rocha. O senhor tem filhos? Possuo 2 filhos. Informa o nome e idade. Devi Gonçalves Rocha, 3 anos. Maria Helena Gonçalves Rocha, 3 anos. E atualmente as filhas estão com quem? Eles moram com a mãe. Senhor Gilmar, na sequência, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor com base na denúncia, que é a acusação feita pelo Ministério Público, lembrando que o senhor tem o direito de permanecer calado se quiser. Nós fizemos a leitura da denúncia antes do início da gravação. Gostaria que o senhor nos esclarecesse se o que consta na denúncia é verdadeiro. Declaro, sim, que verdade dos fatos. E foi eu que cometi. Por qual motivo? Eu não me recordo de nada do dia e prefiro permanecer em silêncio. Tá, senhor Gilmar, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Aí gostaria só que o senhor esclarecesse se o senhor quer ficar em silêncio em relação a essa pergunta específica que eu fiz, ou se o senhor quer ficar em silêncio em relação a todas as outras perguntas, o senhor já quer que termine? Em relação a todas as outras perguntas, Já podemos encerrar, então, aqui, senhor Gilmar? sim. Ok, doutores e senhores jurados, diante da vontade do senhor Gilmar, podemos encerrar a gravação. Senhor Gilmar, aí o senhor pode voltar ali para onde o senhor estava sentado? Senhores jurados, alguém... Senhora Sebastiana, Sim, informa para a gente o nome completo, por favor. Sebastiana Freire de Paula Rocha. Senhora Sebastiana, a senhora é mãe do Gilmar José da Rocha Júnior? Sim, Ok, eu agradeço a presença da senhora. Aí nós vamos fazer aqui algumas perguntas. sim. Perguntas do Ministério Público. Bom dia, senhora Sebastiana. Bom dia. De fato, é um momento muito difícil, eu tenho ciência disso, mas infelizmente é importante, tá? Então, algumas perguntas, elas podem ser dolorosas, podem ser sofridas, aí, se a senhora quiser parar, né, igual conforme o doutor Leonardo já disse, a gente para, tá? Não tem problema, é só a senhora falar, mas é porque é importante mesmo, tá? Bom, eu dividi aqui as perguntas em 4 grupos de perguntas, e algumas são relacionadas à vítima, relacionamento dele com a mulher, e outro como relacionamento com o irmão, e depois propriamente aos fatos em si, que é a parte mais difícil. Então, eu começo aqui perguntando, eu gostaria que a senhora pudesse dizer como que era o Lucas, como que ele era como pessoa, como que ele era como filho. Era um filho bom. Ele trabalhava, Trabalhava. ele era uma pessoa agressiva? Olha, antes, até pouco tempo, não. Assim, agressivo com a gente, não. Mas, de poucos anos para cá, devido aos problemas dele, que cada um com seus problemas, ele casou, ele estava um pouco assim, não agressivo com a gente, mas com a situação que ele estava vivendo, ele não estava muito bem. Certo, é a crise do casamento, né? Sim, Mas nós vamos chegar lá, não precisa falar sobre isso exatamente agora, não. Mas então ele era uma boa pessoa e não era agressivo de forma geral, correto? não. Ele tinha filhos? Um casal, Casal? sim. A senhora pode falar os nomes e as idades? Elis Coelho da Rocha e Rabi Coelho da Rocha. Quantos anos que eles têm? A menina
5 aninhos. E o menino vai fazer, dia 28, agora 3 aninhos. E como que esses filhos eles estão hoje? Como que eles estão em relação à perda do pai? Como que eles sentem isso? Por ser criança, eles não estão, graças a Deus, tão bem, sendo bem cuidados, né, pela gente, pela mãe. Então, a gente não tem notado, né, pergunta às vezes. Papai, a menina já sabe que papai está no céu, com o papai do céu, mas o menino não sabe ainda, porque ele é muito criança, muito bebê ainda, né? Eu digo assim, que ele ainda vai fazer 3 aninhos. Entendi, ele ainda não tem condição de entender, Isso, né? Mas a menina que já é mais velha, ela já consegue entender, né? já consegue entender. E aí ela, de fato, ela chora, ela tem algum sentimento desse quando No lembra? início, sim, agora não. Agora ela não está mais chorando, não. Graças a Deus. Tá certo. Agora, com relação ao relacionamento que ele tinha, ele era casado? Sim, casado. A senhora sabe dizer mais ou menos quanto tempo que tinha de casamento? De casamento mesmo, ele morou muito tempo com ela. Se não me engano, eu não tenho muita certeza, acho que 3 anos de casado, que ele morou um tempo antes com ela. Entendi. Ele chegou a divorciar? Ele não chegou a divorciar, porque a mulher queria o divórcio, mas ele não quis dar o divórcio, ainda até então que acontecido. E ele estava morando na casa da senhora. Estava com nós. A respeito disso, quem comunicou a morte para essa ex-companheira? Com licença, mas por Não, quê? sim, claro. Faz a pergunta de novo, por favor. Quem comunicou a morte para ela? Quem comunicou a morte para ela, eu não sei, porque eu não estava em casa no momento. Mas você sabe mais ou menos como que ela reagiu? Não sei. Você sabe se ela estava presente no velório? O velório estava. A senhora conseguiu perceber se ela estava chorando, alguma coisa assim? Tipo? Não percebi. No momento eu só percebia o corpo do meu filho e o pé. É. Bom, eu vou agora que entra a última parte dessas perguntas e depois a gente entra no que aconteceu. Agora eu vou fazer algumas questões que são relacionadas ao relacionamento dos irmãos. Sim. Como é que era esse relacionamento do Lucas e do Gilmar? Olha, o Gilmar, a diferença do meu filho, do Gilmar, com o Lucas é 14 anos. Eles tinham, assim, um relacionamento bom até então. Depois, entre esses problemas, do Lucas com a família, do Gilmar também estava em casa, e o Lucas, por vir para dentro de casa, acabava tendo conflitos. Quais Mas, problemas que o assim, Gilmar tinha? o Gilmar, ele usava droga. A senhora estava dizendo, desculpa te interromper. Isso. Aí, por conta desses Mas problemas, o Lucas também usava. nesse momento ele estava usando ou ele já tinha parado? Olha, isso eu não sei, assim, pelas atitudes, acho que sim. Entendi. Mas aí começou a ter brigas, né? A senhora estava dizendo. A senhora acredita? Olha, briga, eles não tinham de coisa assim, de agarrar uma outra, aconteceu uma vez só, mesmo assim não chegaram a pegar, porque tanto eu quanto o pai dele separou. Mas o Gilmar sempre foi mais calado e o Lucas mais enérgico, mais falante. Aham. Mas então briga física não era comum, né? Não, isso aí não. E essas brigas essas discussões, então,
elas eram, se sabe, se tinha algum objetivo, se tinha, o que elas aconteciam? Olha, eu sinto assim um pouco que tinha ciúmes. O Lucas achava que a gente tinha mais cuidado com o Gilmar do que ele não precisou, quando ele usava droga, não precisou de casa de recuperação. Ele pedia ajuda, a gente ajudou. O Gilmar, a gente levava. E o Gilmar e o Lucas não precisou dessas coisas. Ele, assim, a briga deles não era aquela briga de, como eu já disse no início, de agarrar um no outro, mas eu acho que esse tipo um ciúme. Eles achavam que a gente tinha mais cuidado com o Gilmar do que com ele, e não era. O mesmo cuidado que eu tinha com um, e o pai dele pela mesma forma. Entendi. E a gente tinha, os dois. Entendi. E tinha uma certa implicância do Lucas com o Gilmar pelo fato de ele estar usando drogas? Sim. A senhora pode descrever um pouquinho mais sobre isso? Ele, igual eu já disse, né, ele ficava nervoso, achava que como ele também teve o mesmo problema, que o Gilmar também tinha que te parar, sem a gente ficar levando para casa de recuperação, sem ele ficar junto com a gente, entendeu? Esse era o motivo Principal, né? principal. Das discussões. É. E o Lucas, ele tinha a intenção de ajudar o Gilmar a parar com esse uso de drogas? O Lucas, É. se ele tinha, aí eu não sei te dizer, porque tinha esses conflitos que eu já disse, né? Eu creio, no momento agora só Deus sabe se ele realmente queria que o irmão dele parasse. Eu acho que no meu pensamento, eu acho que como ele teve, foi bom, eu acho que ele teria sim, Que ele queria, então, né? eu acho. Então, ele tinha esse comportamento de proteger o Gilmar durante a vida, ou não? Eu acho que sim, porque eles, quando o Gilmar nasceu, o Lucas tinha 14 anos. Uhum. Então, assim, ele ficou muito feliz, né, com a vinda do irmão e teve muitos cuidados, inclusive o pré-natal do Gilmar, ele que me acompanhou. Então, assim, eu acho que sim. Entendi. Então, ele cuidava quando criança? Depois é que veio ter alguns ciúmes, assim, achava que a gente tinha mais cuidado com o Gilmar. E o Gilmar toda a vida foi mais calado, assim, na dele, Entendi. né? Também trabalhava, por mais que ele tinha esse problema, ele também era um menino trabalhador, todos os dois, vendia chup-chup, vendia o Gilmar. E o Lucas também, desde pequeno, trabalhava com o tio dele na casa de ração. Então, assim, eram os meninos trabalhadores, tinha tudo para viver uma vida feliz, os dois irmãos, e era só esses conflitos mesmo, assim, depois de mais. O Gilmar, então, era uma pessoa normal, que trabalhava e tudo, né? Não era normal por causa da droga, né? Quando ele entrou, infelizmente, atrapalhou a vida dele bastante, mas ele era trabalhador. Então, se não fosse as drogas, Infelizmente. ele teria, com certeza, Todos dois. todos os dois. E o Gilmar, ele tem alguma dificuldade de compreensão das coisas, algum problema de desenvolvimento mental, na sua opinião? Você que acompanhou ele durante toda a vida. Olha, eu acho, mais uma vez, depois que ele começou a usar droga, que ele precisou, que teve uns comportamentos que não era bom, porque o uso dessas porcarias não é coisa boa. Então, assim, os comportamentos, a gente via que não era naquela pessoa que, sem o uso, ele era. Entendi. Sabe? Então, de fato, foi as drogas que corromperam, né? Bom, agora que vem a pior parte, Sebastião. Eu vejo que a senhora já está chorando. Eu vou pedir, doutor Leonardo, uns minutos para vocês terem se recompor. Ela já está chorando. Pode ter seu tempo aí, se quiser de novo. Aqui a gente volta, que agora vem os fatos, propriamente ditos. Não pode perguntar. Dá um tempinho para a senhora respirar. Não tem problema, não. Pode respirar, fica tranquila. Nós vamos aqui no tempo da senhora.
Quando a senhora achar que... Pode perguntar. Só um momento. Tá. Sebastiana, agora, igual eu estava dizendo, é a pior parte, infelizmente, né? A respeito da situação dos fatos, o que a senhora sabe? Sei que a senhora não presenciou, mas o que a senhora soube Sobre sobre o homicídio? no dia que aconteceu, É. eu soube que eu tinha ido para a igreja, né? Inclusive, todos os dois também estavam participando da igreja, não quis esse dia comigo, cheguei a convidar. Eu fui, mas a Liz, filho do Lucas, que era semana do Rabi, ele ia se passar com nós, né, e com o pai. Aí o Lucas, eu falei, vamos, Lucas. Ele falou, mãe, não vou não, hoje eu não vou. E eu vou ficar com o Rabi. Então eu fui mais Liz da igreja. Então o fato que eu fiquei sabendo que meu marido me ligou. Eu estava na igreja, o telefone chamando, eu não queria atender, porque estava na hora da mensagem, depois eu atendo. Uma colega minha falou assim, não atende, eu acho que é bom você atender. Eu desci uma escadinha assim, fui lá atender, aí meu marido falou o que tinha acontecido. E eu não vi mais nada, passei mal, fui para o hospital, depois que eu fui lá ver meu filho. O que ele te contou? Você falou, O meu marido falou que, seu marido. Tânia, infelizmente aconteceu um fato muito triste aqui. O Lucas, o Gilmar matou o Lucas. Aí eu não vi mais nada também. Fui para o hospital, passei mal, aí eu fui no hospital depois, vi meu filho acabado de E chegou o seu marido, o seu Gilmar, o Gilmar Pai, ele chegou a dizer se estava na presença da Alice? A Alice estava no momento dos fatos? A Alice estava comigo, é a mais velha de 5 anos. O Ravi O que estava. Ravi, o Ravi, o meu marido estava, ele mexe com frango assado, né? Estava assando lá fora, ele também não viu. Ele só, na hora que o meu filho gritou, o Lucas gritou, ele veio. Aí ele veio, aí pelo que ele me falou, o Lucas estava já deitado no chão, na varanda. E o Ravi não estava perto, porque o Ravi estava na varanda. Então, o acontecido deve ser dentro de casa, eu não sei. Você não sabe sobre isso? Eu não estava no momento, então não sei. Você chegou a visitar o Lucas no hospital? Depois que eu melhorei, que eu fui para o hospital, eu melhorei, eu fui. Ainda peguei, meu filho ainda estava. Ele estava em condições de falar ou não? Não. Não, né? Não. Para fechar, o que os médicos deram de diagnóstico? O que eles falaram nesse dia que a senhora foi visitar? Você falou sobre... Sobre as feridas, se ele tinha... como é que se tinha... Não. Tinha uma médica perto. Ela só disse para mim assim que... para mim preparar que Deus estava levando ele. Falou para mim passar a mão no olho dele. Para fechar o olho dele. Eu fui e passei a mão no olho dele. Deus levou. Bom, eu não tenho mais perguntas, eu agradeço aqui o seu depoimento, eu peço desculpas por fazer a senhora relembrar desses fatos, mas é porque, de fato, eles são importantes de serem esclarecidos aqui perante os jurados, né? E é isso que eu tenho para dizer para a senhora, e no mais eu agradeço. Sem mais perguntas, senhores. Perguntas da defesa? Excelente. Senhora Sebastiana, bom dia. Nós vamos tentar ser o mais breve possível para não ficar revivendo a senhora, né? O Lucas, ele passou a morar com a senhora quando?
O Lucas passou a morar comigo depois que aconteceu que a mulher não quis ele mais. Uhum. A mulher teria pedido medidas protetivas, no caso? Isso. Quando o Lucas voltou a morar com a senhora, o Gilmar estava morando com a senhora? O Gilmar morava comigo. Uhum. O Gilmar, ele já ficou internado no CAPS, em clínica? Já, sim. E quando o Lucas, ele começou a morar com a senhora, foi antes ou depois do Gilmar sair da internação? Depois que o Gilmar tinha saído da internação. Sim. Aliás, desculpa, foi antes, o Lucas veio antes, porque não aconteceu os problemas dele entre a família. Sim. Ele veio para minha casa. E aí, naquela época, o Gilmar... Estava internado. Entendi. Bom dia, senhora. Bom dia. Só para a gente não ficar com dúvida, por favor, Sim. eu gostaria de fazer algumas perguntas dentro deste mesmo assunto. Sim. O Lucas veio morar na casa da senhora e o Gilmar estava internado. Internado. Tá. Depois de quanto tempo que o Gilmar estava internado? Não, eu falei errado. Depois de quanto tempo que o Lucas estava morando lá que o Gilmar voltou? A senhora se lembra? 1 mês, 2 meses? E o Gilmar voltou? Ô, menina, se não me engano, foi 2 meses e pouco. E como que o Lucas reagiu com a volta do Gilmar da clínica? Olha, ele não estava num bom estado, como diz o Lucas, né? Ele sempre achou que a gente tinha que deixar para lá, ele para lá, o Gilmar para lá. Então, assim, ele achava que a vinda do Gilmar, não, achava que a gente não tinha que ter aquele carinho com o Gilmar. Ele sempre tinha ciúmes. Sim, mas aí, assim, o que significa, na verdade, o Lucas não está bem? Que a senhora acabou de falar, ele estava em bom estado. O que é isso? O que seria o Lucas não estar em bom estado? Para que os nossos julgadores, que é o Conselho de Sentença, possam entender. O Lucas confessou uma vez para nós que tinha muito ciúme do Gilmar. Então, assim, na minha opinião, eu penso assim, infelizmente, o inimigo que estava mesmo perturbando. Ele falava que tinha muito ciúme do irmão. Então, o Lucas reagiu mal à volta do Gilmar da clínica. Ele não gostou. Ele achava que ele poderia ficar lá para lá. Entendi. Isso ele falava. Aí, nessa época, estavam morando, então, a senhora, o Gilmar pai e o Lucas. E o Lucas. Tá. Antes era com o Gilmar, né? Porque o Gilmar era solteiro, ele é solteiro. Sim, entendi. Ele teve os filhos, tem esposa, mas não foi casado. Tá. Eu vou agradecer e vou passar para a Richelle, tá bom? Muito obrigada. Não. Senhora Tânia. Sim. O Lucas, ele estava fazendo uso de bebidas alcoólicas em excesso? Sim. No início da vida dele, ele também usava droga e bebia. Né? Depois, ele disse que não usava mais a droga, mas para mim a bebida também é uma droga, ele estava usando bebida. Sim. Isso era, assim, ao seu ponto de vista, era em excesso ou em virtude devido aos problemas que ele estava passando, sim. Entendi. Anterior aos fatos, senhora Tânia, porque no dia dos fatos a senhora não estava em casa, houve alguma ameaça por parte do Lucas com o Gilmar? Sim. Como que isso aconteceu? Foi uma discussão que foi o que eu disse para vocês, não tinha agressão, agredir um outro, assim, não tinha tido. Foi o dia que ele falou que ia matar o Gilmar tinha saído, ele falou que ia sair, eu vou aonde ele estiver. Ele perguntou, cadê a mãe? Cadê o meu irmão? Aí eu falei assim, seu irmão saiu, pois eu vou buscar lá onde estiver e trago, eu mato ele, eu trago ele morto, mas eu trago. E falava que
se ele continuasse com aquilo ali, que ele ia matar ele. Você chegou a falar. E ele chegou a sair de casa para ir atrás do Gilmar? Foi. Mas aí, no período que ele foi, o Gilmar chegou. Sim. Mais uma vez, quando ele falou isso, falou para a senhora ouvir? O Lucas? Sim, Sim. falou comigo. A senhora sabe se ele tinha bebido, se ele estava só Sim. nervoso? Tinha bebido. Ele tinha bebido. Tinha. Tá, obrigada. Sem mais perguntas, Excelência? Eu não tenho perguntas. Os jurados têm perguntas? Sem perguntas dos jurados, ok, pode encerrar a gravação. Para Sebastiana, agradeço a presença, já encerramos o ativo da senhora, sua já está liberada, obrigado, bom dia. Senhor Gilmar. Senhor Gilmar. Oi. Agradeço a presença. Aqui em cima, ó, do lado esquerdo do senhor. Do lado esquerdo do senhor. Tudo bem? Okay. Agradeço a presença. Ok. Eu pedi para o senhor aproximar um pouquinho do microfone, senhor Gilmar. Sim. Senhor Gilmar, fala para a gente o nome completo, por favor. Gilmar José da Rocha. Gilmar, o senhor é pai do Gilmar José da Rocha Júnior? Tá. Sim, aí? Sou. Tá ok. Senhor Gilmar, aí nós vamos fazer aqui algumas perguntas para o senhor, tá bem? Ok. Perguntas do Ministério Público. Boa tarde, senhor Gilmar. Boa tarde. Tudo bem? Agora aqui à sua direita. Tudo bem, né? Assim, na medida do possível, obviamente. Hoje, a gente está finalizando esse procedimento que o senhor já realizou, outros depoimentos, a gente sabe disso, só que hoje é um dia muito importante, porque hoje que, de fato, ocorre o julgamento, o senhor está perante os jurados, então, por isso que hoje é mais importante. Então, é importante você ser o máximo possível minucioso, tá? Nas suas respostas. Eu vou perguntar 4 partes. A primeira parte eu vou perguntar de uma forma, e aí a gente vai conduzindo por partes, tá? Não vou perguntar diretamente sobre os fatos ocorridos, não, depois eu vou chegar nisso. Eu queria perguntar, senhor Gilmar, como que era a vítima como pessoa? Excelente pessoa. Só que, ultimamente, através dos fatos, né, que aconteceu, aí foi piorando as relações, né? Sim, mas o Lucas, ele era uma boa pessoa, então? Excelente. Ele era agressivo? Não. Ele tinha filhos? Tinha. Quantos filhos? Um casal. Qual que é o nome desse casal? É Ravi e Liz. Ravi o quê? Ravi e Liz, a menina. Tá. Quantos anos eles têm hoje, o senhor sabe? O menino tem 2 anos e pouco e a menina tem 5 anos e pouquinho. Tá certo. E como que era o relacionamento do senhor com ele e como que era ele como filho? Era excelente. Só que, ultimamente, né, através das consequências dos acontecimentos, mudou um pouco, né? Sim. E como que estão esses filhos hoje, a Ravi e a Alice? Eles sentem falta do pai? Eles comentam sobre isso? Como é que tá? Comenta, mas só tem boas recordações, né? Saudade. Eu lamento as perguntas, mas é porque elas são importantes. Desculpa, às vezes, né, que envolve sentimentos, mas Não, é sei. importante. Outra coisa, como que era? Agora eu vou perguntar a respeito do relacionamento dele com a ex-companheira. Ele era casado? Casado. Quanto tempo mais ou menos você sabe que tinha desse casamento? De mais de 5 anos, né? A menina já tem 5 e poucos, uns 6 anos casada. Uhum.
Você sabe dizer como é que a ex-companheira dele reagiu à morte dele quando foi comunicado? Ultimamente eles não estavam se dando bem, né? Ele estava com medida protetiva, ela não retirou nem nada. E ele sentiu muito falta de tudo, né? Perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu carro, tomou tudo. Eles chegaram a divorciar? Não, Não. Mas, sim, eu entendo. Eles estavam num contexto de crise, né? Crise com esse relacionamento na época, né? é. Mas eu estou perguntando o seguinte: no momento ali que foi feita a comunicação da morte dele, como que ela reagiu, entendeu? Reagiu normal, né? Triste, né? Pelo menos a aparência, né? Mas Tá. não sei. Quem que contou para ela? Foi o senhor ou foi a sua esposa? Mas nem lembro. O fato na hora ali Tá do certo. acontecido. Tá certo. Agora eu vou questionar sobre a relação entre os irmãos, tá? Como é que era o relacionamento do Lucas e do Gilmar, assim? Em relação, no início foi uma forma, depois foi complicando. De qual forma que o senhor está O falando? Lucas tinha ciúme, né, do Gilmar. Quem que era irmão mais velho e quem que era irmão mais novo? O Lucas era mais velho. Então, eles sempre brigavam. Não brigava, não agredia nem nada, mas a relação não era boa. Por que não era boa Que é por causa do ciúme. desses ciúmes, né? Ué. O Lucas, ele usava droga? Não sei no momento, eu não sei se estava usando. E o Gilmar? Também não sei. Você não se recorda? O Lucas estava bebendo. Bebia. E o Gilmar, você não se lembra, não? Não. Você sabe se o Lucas, ele implicava com o Gilmar por motivo específico? Implicava. Por qual motivo que é? Ciúme. É porque Consequência da vida, né? É porque eu estou insistindo nessa pergunta, senhor Gilmar, porque o senhor disse, aqui consta para a gente, que nos autos, né, no processo, que houve uma implicância por conta de que ele usava drogas e o Lucas não aceitava. O senhor confirma isso? Ultimamente, usava assim. Certo. Então, a respeito disso, então tinha brigas relacionadas a isso. Porque o Lucas gostava de querer dominar, né, e orientar, né, ajudar. O Lucas queria que o Gilmar parasse de usar drogas. Sim. Então ele tinha essa intenção, enquanto irmão mais velho, de estar ajudando o Gilmar, né? Tá. Agora é a parte mais difícil, senhor Gilmar. Que a gente vai ter que falar agora do que aconteceu, tá? Bom, o que o senhor pode contar, que o senhor lembra do que aconteceu naquele dia para os jurados? Eu estava no comércio, só ouvi o Lucas gritando. Quando eu cheguei, ele já estava na varanda. O que ele gritou? Ele falou, pedindo ajuda. Pediu socorro. E ele estava como? Estava deitado, encostado na parede, na varanda. Já ferido, né?
Ele chegou a dizer alguma coisa? Ele estava acompanhado de uma criança? Estava, a criança estava na varanda. Quem que era a criança? O Ravi, O Ravi? filho dele. Ele só tem uma criança, um masculino, né? Entendi. Então o Ravi estava com ele nesse momento. Na varanda. Ele chegou a fazer um pedido a respeito disso? Só pediu para mim levar o Ravi para alguém cuidar. E o senhor levou? Veio. Para quem? Para quem que você levou? Pediu um vizinho, ele levou ele para casa e ficou com ele, até aguardando os acontecimentos. O Ravi estava sujo de sangue? Eu nem lembro na hora do desespero ali. Estava com um pezinho sujo. Aí esses vizinhos, então, cuidaram dele. Ué. Certo. E o Gilmar estava onde nesse momento? Estava no quarto. Estava no quarto. E o Lucas falou que o Gilmar tinha esfaqueado ele? Não, ele só pronunciou para levar o menino. E não falou mais nada. E na casa, nesse momento, quem que estava na casa? Mas só os dois e o menino na varanda. Certo. Quando eu cheguei. Só um minuto para ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, sem mais perguntas, eu agradeço o seu depoimento. Eu peço desculpas por estar relembrando esse momento, mas é porque é de extrema importância. Obrigado. Ok. Perguntas da defesa? Seu Gilmar, bom dia. Bom dia. Primeiramente, meus sentimentos, né? Eu sei que é uma etapa difícil, a gente tem que recordar esses fatos, mas se faz necessário. A respeito do senhor Lucas, quando o senhor mencionou aí que ele perdeu tudo, como que foi isso? Ué, foi na medida protetiva que ela entrou, ela já levou tudo para a casa dele lá na Barra das Flores. Levou tudo, mudança, levou os filhos, levou carro. E isso aí fez com que o Lucas ficasse diferente, ficasse... Ué. A esposa não tirava a medida protetiva. Então, foi complicando. Tá. E em algum momento o senhor percebeu que o Lucas estava revoltado por isso? Muito revoltado. Tá. E o senhor mencionou aí também para o promotor que ele andava bebendo, certo? Certo. O senhor sabe se bebia muito, como é que era? Você saía, era de maior, né, adulta? Sim, não é proibido beber, não é isso, mas eu queria saber, assim, se ele bebia em grandes quantidades, todos os dias. Estava exagerando. Tá certo. Só para confirmar, o acontecimento em si, o senhor não presenciou, é isso? Não, ninguém. Tá. E só lá dentro da casa tinha só os dois e a criança que o senhor mencionou. Tá certo. Pode falar. Senhor Gilmar, bom dia. Bom dia, Lídia. Senhor Gilmar, o Lucas já usou drogas ao longo da vida? Já, no início. E ele parou sozinho? Ele precisou de ajuda da família? Não, ele nunca foi, assim, internado, clínica, nem nada, não. E o Gilmar? Ele usava drogas? Usava. O Gilmar, em algum momento ele pediu ajuda da família para se tratar desse vício das drogas? Pediu. Ele já ficou internado? Ficou. E o Lucas, ele já ficou internado em clínica de tratamento? Não, ele fazia como acompanhamento no CAP-HD. No CAPS, né? Entendi. Usava remédio. O senhor se lembra por quanto tempo que ele chegou a ficar internado? Tanto o Lucas quanto o Gilmar? Não, o Lucas nunca ficou internado. Sim. Uhum. Somente o Gilmar?
Senhor Gilmar, o senhor falou que o Lucas ele tinha ciúmes, né, do seu filho Gilmar. Por acaso, um dos motivos desse ciúme era o fato do Gilmar precisar de ajuda para tratar das drogas? Ele preocupava. Mas o Lucas, ele questionava alguma coisa em relação ao Gilmar pedir ajuda? Não. Antes dos fatos, o que aconteceu? Houve alguma briga? O que o senhor se recorda desse dia? Não sei. De véspera, assim, eu não sei. O senhor, na resposta para o promotor de justiça, o senhor relatou que o Lucas ele queria dominar, né? Que ele tinha preocupação com o Gilmar e que ele queria dominar. O senhor se refere ao quê? Queria ajudar. Impor as coisas que o Lucas precisava fazer, no caso, né? Sem mais perguntas, excelência. Não tenho perguntas. Os jurados têm perguntas? Sem perguntas dos jurados, pode encerrar a gravação. Gilmar, agradeço a presença. Senhora Vanessa, bom dia. Bom dia. Informe o nome completo, por favor. Vanessa dos Santos Alves. A senhora foi indicada como testemunha, a senhora se compromete a dizer a verdade? Sim. Fica ciente da existência de uma pena para o caso de falso testemunho. Doutores, visando maximizar o princípio acusatório, já vou facultar a realização de perguntas por parte do Ministério Público, na sequência pela defesa. Se eu tiver alguma complementação, farei na sequência. E, por fim, também vou facultar a realização de perguntas por parte dos jurados. Perguntas do Ministério Público. Tá certo. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora Vanessa. Como é que a dia. senhora vai? Tudo bem? Tudo bem. A gente está aqui apurando hoje o homicídio consumado, qualificado pelo motivo fútil e também pelo recurso que dificultou a defesa, que teria supostamente sido praticado pelo acusado Gilmar Rocha. Sobre isso, senhora Vanessa, o que a senhora recorda e pode nos trazer aqui para elucidar, por favor? Bem, nós fomos acionados pelo Copom, foi passado na rede que o pai ligou para o 190 alegando que um filho havia esfaqueado o outro. Uhum. Então, nós estávamos bem próximos ao local, a gente deve ter gastado aí no máximo 3 minutos para poder chegar no local. Uhum. E assim que nós chegamos, o pai do Gilmar, ele já estava no quintal. Uhum. E falando, pedindo socorro, falou que já tinha acionado o SAMU, só estava aguardando chegar, mas ele alegou que o Gilmar ainda estava dentro da casa e ainda estava com as facas. Certo. Então, assim que nós entramos pelo quintal, a gente já viu a vítima no chão, né, estava consciente, estava conversando, e a gente imediatamente já fez um cerco, porque ainda existia o risco, né, do autor sair da casa e atacar novamente ou a vítima, ou o pai, ou até mesmo os policiais que estavam lá. Certo. Então, assim que a gente fez o cerco, eu já iniciei a verbalização, a negociação para ele poder se render, né, porque o pai dele falou que ele estava no quarto, e o quarto, a janela do quarto era bem próxima ao quintal, então ele conseguia ouvir minha voz. Ah, sim. Então, eu comecei a verbalizar, pedindo para ele se render, sair com a mão na cabeça. Aí, após algum tempo, que eu não sei delimitar quanto tempo foi, ele saiu com as mãos para cima, jogou a faca no chão, e eu ordenei que ele deitasse no chão. Aí ele deitou no chão. Assim que ele deitou no chão, nós entramos na sala, fizemos a algemação dele, ele não reagiu em momento nenhum. Nesse mesmo tempo, o SAMU já chegou e já prestou ali os primeiros socorros à vítima. Entendi. Só algumas perguntas complementares. Quando a senhora se deslocou para lá, obviamente acionada pelo Copom, eu queria que a senhora descrevesse para os jurados como que estava o cenário
se a vítima, como é que a vítima estava, se a vítima ela estava com muitos ferimentos, como é que se tinha muito sangue, esse tipo de coisa. Como estava o cenário da casa? O cenário é o seguinte: o autor estava dentro da casa, né? A gente não tinha visualização dele. Uhum. A gente só tinha informação através do pai que ele estava lá dentro. A vítima, ela estava caída na sala, na sala não, desculpa, na varanda. Uhum. E já tinha muito sangue pelo chão. Dentro da sala também, no chão da sala, tinha rastro de sangue. E ele tinha diversos cortes pelo corpo. Certo. O pai, né, não estava ferido, Uhum. mas ele estava assim, bem nervoso, né? Sim. Quando a situação. E o pai chegou a falar alguma coisa a respeito quando a polícia chegou? Não, a preocupação dele inicial era em socorrer o filho, né? Porque ele estava preocupado com o filho e preocupado com o outro lá dentro, né? Com medo de ele sair e atacar mais alguém. Uhum. Então, somente estava na casa a vítima caída, o pai na rua e o autor no quarto. Ninguém mais, né? Ninguém mais. Certo. Sem mais perguntas, agradeço o seu depoimento, senhor. Perguntas da defesa? Excelência, obrigado. Bom dia. Bom dia. Parabéns pelo seu trabalho, né? Eu, particularmente, eu sou muito fã da Polícia Militar. Não estou falando isso por demérito, não, mas é porque, de fato, eu gosto mesmo. Nesse dia, a senhora conseguiu conversar com o seu Gilmar? Sim. Após a abordagem, né, a gente fez a algemação e colocamos ele dentro do compartimento fechado da viatura. Ele se manteve tranquilo, ele não reagiu a nenhum momento, ele não foi hostil com a polícia militar. E eu perguntei para ele, né, o que tinha acontecido, aí ele me contou, né, que tinha esfaqueado o irmão dele, porque o irmão dele tinha o ameaçado um dia antes, falou que iria matá-lo, e quando no outro dia, né, no dia dos fatos, que ele, pela manhã, ele chegou até o irmão e perguntou o porquê que o irmão dele estava falando com todo mundo que iria matá-lo, o irmão dele simplesmente falou que tinha falado aquilo mesmo e não estava nem aí. Aí ele disse que foi até a cozinha, pegou 2 facas e já, de imediato, começou a esfaquear o irmão. Bom dia. Gostaria de saber se ele contou isso livre, espontânea vontade, a senhora percebeu que ele estava nervoso, ele estava em estado de choque? Ele contou de livre, espontânea vontade, ele estava tranquilo, né? Ele estava assim, ele estava muito à vontade para falar o que tinha acontecido. Eu vou agradecer, muito obrigada. De nada. Eu não tenho perguntas. Os jurados têm perguntas? Sem perguntas dos jurados. Ok, para encerrar a gravação. Senhora Vanessa, agradeço a presença. Já encerramos o artigo da senhora. Senhora Anderson, informe o nome completo, por favor. Anderson Robert de Amorim Júnior. O senhor foi indicado como testemunha, o senhor se compromete a dizer a verdade? Sim. Ciente da existência de uma pena para o caso de falso testemunho? Perguntas do Ministério Público? Sim. Bom dia, senhor Anderson, tudo bem? Bom dia. Bom, a gente está aqui apurando o suposto crime de homicídio praticado pelo réu, qualificado pelo motivo útil e também pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Teria ocorrido ali na Avenida Camanducaia, por volta mais ou menos das 9 horas. A respeito disso, senhor Anderson, eu queria que o senhor contasse aqui para a gente o que o senhor lembra e pode esclarecer a respeito dos fatos. Sim. Nesse dia, eu estava de serviço, eu era motorista do coordenador do turno. A gente foi empenhado pelo Copom numa chamada de homicídio, chegamos ao local e deparamos com a cena. Chegamos lá, a vítima ela estava deitada ao solo, com várias perfurações pelo corpo. A gente conversou com o pai da vítima e ele falou que o autor estaria dentro de casa. A gente fez o cerco na residência e parlamentamos com o autor e conseguimos efetuar a prisão do mesmo. Quando os senhores chegaram, os senhores observaram se ele ainda estava com vida? Como que estava também o pai da vítima também?
Olha, a vítima ela estava consciente, ela estava até conversando, e o pai estava do lado de fora da residência, bem exaltado, né, pela situação. O que o pai falou para os senhores? O senhor chegou a falar com eles ou soube de alguma coisa nesse sentido? Ele, de uma forma geral, falou que um filho dele, no caso o irmão, tinha esfaqueado outro irmão dentro da residência. O senhor estava dizendo também que na hora da apreensão ele foi encontrado. E como que ele se portou durante essa apreensão dessa prisão, o acusado? Ele demorou um pouquinho a sair do quarto onde ele estava e foi para a sala. A gente parlamentou com ele, ele jogou as facas ao solo e a gente conseguiu efetuar a prisão dele. Ele chegou a dizer alguma coisa sobre o que ele fez, sobre o motivo ou algo nesse sentido? Olha, ele falou que na data anterior ele teve uma discussão com o irmão dele. Eu não me recordo direito por qual motivo. E que na manhã ele foi lá e esfaqueou o irmão dele. Quando os senhores chegaram lá, somente tinha, então, só para confirmar, tinha o pai na rua, o acusado e a vítima? Tinha alguém mais na casa? Não. Como que ele estava? Ele estava calmo, o acusado? Ele estava calmo, ele estava nervoso? Como que ele estava? Olha, pela situação, no meu modo de ver, ele estava até calmo. Na sua experiência policial, esse fato acontecido, de certa forma, te chocou? Sim. Te chocou por quê? É um irmão, né? De certa forma que esfaqueou o outro irmão. Opinião do policial é irrelevante. Com todo respeito, mas a opinião do policial, ela é irrelevante. Se ele ficou chocado, se não ficou. Certo. As últimas perguntas aqui. O senhor Gilmar, o pai, o senhor chegou a dizer que conversou com ele. Ele chegou a dizer mais sobre o acontecido ou somente que o filho estava lá, o outro filho estava no quarto? Olha, eu não conversei diretamente com ele. Ele falou de uma forma geral, que no momento que a gente chegou 2 viaturas. E no momento que a gente chegou, ele falou que só estava o filho dele dentro da residência. E o outro estava caído na varanda ao solo. Tá. Agora, só para fechar de verdade, eu queria que o senhor descrevesse o máximo minuciosamente possível, que o senhor se recordar do cenário da casa, no sentido de como é que estava, se tinha sangue, como é que estava a vítima, como é que era esse cenário, por favor. Era uma casa com uma varanda na frente. A vítima estava caída ao solo, a varanda estava bastante ensanguentada e logo quando você entra na casa é a sala. A sala também tinha bastante sangue e o que eu me recordo é isso. Eu cheguei na ocorrência, o pai estava do lado de fora da casa, nos relatou que um dos filhos ainda, o autor, estava dentro da residência e eu deparei com a vítima caída ao solo, ainda consciente, ainda estava conversando e foi isso. Aí o SAMU chegou, socorreu, ainda assim, até o SAMU chegar, ele estava consciente. E foi isso que eu me recordo. O réu, ele chegou a confessar para os senhores o que ele tinha feito? Para mim, diretamente, não, porque eu não estava na viatura principal, né? Uhum. A gente estava eu estava na viatura de cobertura, que era com o coordenador do turno. Tá certo, eu agradeço. Mais perguntas? Muito obrigado por esse depoimento. Por nada. Policial, bom dia. Bom dia. Da mesma forma que eu falei para a colega do senhor, parabéns pelo trabalho, por fazer parte dessa corporação. E nós, betinenses, somos privilegiados de ter policiais tão qualificados aqui. Na função do senhor naquele dia, seria motorista,
correto? Sim. O senhor mesmo já mencionou. O senhor adentrou lá ou ficou aguardando lá fora, dando cobertura à viatura? A princípio, eu adentrei. Posteriormente, quando já estava um ambiente controlado, eu fui lá para fora reforçar e chamar o SAMU, para ver se já estava chegando, que demorou uns 15 minutos ainda, uns 10 minutos para o SAMU chegar. Tá. E nesse período que o senhor esteve lá dentro do imóvel, é que houve a prisão? Sim, foi. Foi o senhor que efetuou ou foi o colega? Não, foi o colega. Tá. O Gilmar, ele resistiu? Não. Obedeceu? Foi mais uma parlamentação mesmo. Tá certo. Tem pergunta? Sim. Sobre o ocorrido lá, o senhor Gilmar, ele direcionou para o senhor ou para outros colegas do senhor, ou de forma geral? Foi de forma geral. Tá. Eu agradeço, tá? Não tem mais perguntas? Nada. Eu não tenho perguntas. Os jurados têm perguntas. Chegou uma pergunta aqui dos jurados. Senhor Anderson, quando o senhor teve contato com o réu, ele tinha marcas de sangue na roupa, na mão, em alguma parte do corpo? Sim, ele estava ensanguentado. Os jurados têm outras perguntas? Não tem mais perguntas, só aguardar. Senhor Anderson, o réu, a pessoa abordada lá na ocasião da diligência policial, ele disse alguma coisa em relação aos fatos? Ele aparentou ter consciência do que tinha ocorrido? Ele demonstrou algum arrependimento? O que o senhor pode nos falar a respeito, seguindo aqui com as perguntas dos jurados? São perguntas dos jurados. Sim. Diretamente comigo ele não falou nada. Como eu disse anteriormente, eu era uma viatura de cobertura. Logo após efetuada a prisão, eu fui lá para fora para reforçar o pedido de socorro ao SAMU. Ok, os jurados têm outras perguntas? Sem mais perguntas do jurado, pode encerrar. Senhor Anderson, agradeço a presença. Já encerramos aqui o motivo do senhor. O senhor já está liberado. Obrigado, bom dia. Bom dia. Senhor Wellington, informe o nome completo, por favor. Wellington Giovanni Santos Alves. O senhor foi indicado como testemunha, se compromete a dizer a verdade? Sim. Fica ciente da existência de uma pena para o caso de falso testemunho. Perguntas do Ministério Público. Boa tarde, senhor Wellington. Tudo bom? Boa tarde. Hoje nós estamos aqui apurando o suposto crime de homicídio consumado por motivo fútil e também pela qualificadora que um recurso que dificultou a defesa da vítima. A respeito disso, senhor Wellington, o que o senhor se recorda e que pode nos contar aqui para esclarecer os fatos? O que eu me recordo que teve um chamado, né, primeiro de briga entre irmãos, tal, aí nos deslocamos já para o local. Chegando no local, o pai, né, estava na porta, o que tinha feito a ligação, falou que o filho havia esfaqueado o outro irmão. Aí, na hora que nós adentramos na residência, a vítima já estava caída ao solo, com várias marcas, com faca, muito sangue, e parecia que tinha acabado de ocorrer. Não sabíamos, começamos a conversar com a vítima no solo, para tentar
já prestar um socorro, mas atento já, porque ele ainda estava informações que o autor ainda estava dentro da casa. Aí começamos a fazer a verbalização até para segurança nossa e conseguir prestar o socorro para a vítima. Ao momento que, de forma muito rápida, o autor já apareceu, aí eu lembro que eu mesmo encurtei já a distância e a gente já procedeu à abordagem e à algemação dele. Certo. O senhor está dizendo aí, então, que a vítima ainda estava viva. Ela chegou a dizer o que para o senhor, que o senhor disse? Ela só pediu ajuda só. Ela não chegou a falar outras coisas, não. E o pai que estava na varanda, chegou a dizer alguma coisa? O que ele falou? Não, eu não conversei com ele, não. Você só visualizou, né? Quando os senhores chegaram na casa, quem que estava presente lá? Eram o pai e os dois, a vítima e o autor, que eu me recordo. Ninguém mais, né? Não tinha nenhuma criança, nada nesse sentido, não, né? Não que eu me recordo. Sim. No momento da apreensão do Gilmar, o acusado, como é que ele estava? Ele estava sujo de sangue, que eu me recordo assim. Acho que ele estava na sala. Lá o ambiente, a casa é uma casa pequena, a distância dos cômodos é muito próximo. O autor estava caído na varanda, tem a porta da sala, ele estava caído na varanda ao lado, tinha muito sangue na varanda, sangue dentro da casa, entre a porta e a sala, é muito próximo. Aí ele apareceu, a gente não tinha visto ele. Pela verbalização, na hora que ele apareceu, no meu campo de visão, ele até então, assim, ele não partiu para cima da gente para tentar agredir de alguma forma, mas eu vi que ele estava, assim, aparentemente, para mim, ele, assim, ele não estava, assim, bem no momento, não. Parece que ele estava bem afoito, nervoso, algo do tipo assim. Nervoso? E quando o senhor chegou também, não, melhor dizendo, mas ele não resistiu à prisão, ele chegou, o Gilmar, ele chegou a apontar os motivos do porquê ele tinha feito, ele chegou a confessar. Que eu me recordo no fato, eu não lembro se ele falou diretamente para mim ou foi que eu ouvi, né, no momento lá a gente fez a prisão dele, e porque já tive que socorrer, não foi muito rápido, socorrer a vítima. Diz que ele foi ameaçado pelo irmão, isso que eu ouvi na casa com todo mundo, que havia sido ameaçado pelo irmão no dia anterior. E perguntado para ele o motivo, o irmão simplesmente, o que é a vítima, disse que ameaçou mesmo. E sem dar motivo pelo qual. E ele, por esse motivo, que ele acabou matando o irmão dele. Entendi, mas quando o senhor disse que a vítima disse que ameaçou mesmo, isso foi a versão... Não, a vítima não. Foi a versão dele, né, do acusado. Foi a versão do acusado, que ele falou que tinha sido ameaçado anteriormente pelo irmão. E ele deu detalhes sobre essa ameaça, não, né? Não, só que eu não me recordo ao tempo se foi ele que falou ou se foi alguém que falou. Eu não me recordo. A única coisa que eu me recordo é que o irmão chegou a correr atrás dele no dia anterior, só isso. O senhor disse que não conversou com o pai, né? Me falha a memória. Eu não me recordo dessa parte. Se eu cheguei a conversar com ele, eu não me recordo. Você pode descrever mais ou menos os ferimentos que a vítima estava? Aí ele estava todo cortado. Ele tinha vários cortes pelo corpo, diversos cortes.
um corte só específico, acho que ele tinha um corte no tórax, que eu cheguei a perguntar para a vítima, para prestar socorro, se ele tinha um corte no tórax. Ele falou que a vítima disse que tinha. E eu falei para ele pressionar, porque é manobra de atendimento médico, você fazer uma compressão sobre um corte. Eu lembro que, em específico, ele tinha um corte no tórax. Ele tinha vários, né? Corte pelo corpo, tinha na perna, cortes pequenos, mais um específico, que eu acho que é mais grave. Ele tinha um corte no tórax, que eu me recordo. Eu ainda falei com a vítima no momento, né? Antes de fazer a prisão, porque eu não tinha visto o autor ainda, e pela própria segurança nossa, a gente fica de olho na vítima e de olho onde é possível vir o autor. Aí eu falei para ele fazer uma compressão no tórax, né, até a chegada do socorro médico. Certo. Sem mais perguntas, agradeço o seu depoimento. Perguntas da defesa? Excelência. Bom dia, senhor policial. Bom dia. Agradecemos a presença. Quando o Gilmar disse que o irmão o teria ameaçado no dia anterior, ele mencionou se a ameaça foi de morte? O fato da ameaça, se foi conforme foi as palavras que ele disse, eu não me recordo. Tá. O senhor mencionou que o irmão correu atrás dele. Foi no contexto da ameaça ou foi no contexto de uma briga, de uma discussão? O senhor sabe informar? O contexto foi o mesmo, mas foi no dia anterior. Tá, sim, eu sei que foi. Mas o irmão correu atrás dele durante esta ameaça? Enquanto corria, o ameaçou? Não, ou o isso senhor aí não conseguiu? eu não consigo te responder, eu não sei, não faço ideia. Tá, eu agradeço muito, colegas. Tem pergunta? Eu agradeço, muito obrigada. Não tenho perguntas. Os jurados têm perguntas? Sem perguntas dos jurados, ok, para encerrar a gravação. Senhor Wellington, agradeço a presença. Já encerramos o artigo do senhor já está liberado. Obrigado, Fonte. Tá bom, obrigado.